Quero te ouvir a respeito justamente desse espólio aí do Lula. Não, é muito importante a gente falar sobre esse capital político, esse espólio do Lula e o capital político que foi gerado em torno do Guilherme Boulos. A esquerda ela tem um grande problema no Brasil hoje. A esquerda não tem linha sucessória. O fato que a esquerda não tem linha sucessória é muito bem provado quando o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi descondenado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que não havia uma linha sucessória, não tinha ninguém. O Haddad tinha tomado uma grande ensaboada do presidente Bolsonaro em 2018, perdendo de maneira vexatória, vindo da Prefeitura de São Paulo, que inclusive um péssimo mandato, o pior prefeito da história de São Paulo, o Google nos prova isso muito bem. Não conseguiu reeleição, né? Que é um feito inédito aqui. Que é um feito inédito, você dominar a máquina pública da maior cidade da América Latina e não conseguir se reeleger é um feito inédito. Então, assim, o PT não tem linha sucessória. A juventude do PT ainda é o Lindbergh Farias, o cara pitado daquele movimento das universidades. Esse que está no mandato de deputado federal por uma liminar judicial, ou seja, há uma loucura dentro da esquerda. Um nome que cresce um pouco no Nordeste é o João Campos, prefeito da cidade de Recife. Mas ele não é daquela ala fiel, ala trabalhista da esquerda radical, fiel ao Lula. Então o Lula tem que ter alguma pessoa que esteja mais próxima ou que tenha um pouco mais de fidelidade ou cosplay de fidelidade, como o Marcelo Soano muito bem disse aqui. O Guilherme Boulos, ele é o que tem o maior capital político nesse momento. Embora a gente deteste a pessoa do Guilherme Boulos, ele acaba saindo da capital, da eleição municipal da cidade de São Paulo, muito fortalecido naquela eleição entre Guilherme Boulos, o Marçal e o Nunes, que é o atual prefeito da cidade, vitorioso das eleições. Esse cargo na secretaria, para o Guilherme Boulos, na minha avaliação, é um cargo que dá um grande destaque político e mostra, assim, por qual caminho o PT vai traçar nos próximos anos e nas próximas eleições, contra uma linha mais pesada ali do PT, que é a própria linha de José Dirceu, Genuíno e da Gleisi Hoffmann. Esses nomes existem, esses nomes estão vivos, pessoal. Eles saíram um pouco de cena dos jornais e da comunicação, mas esses nomes estão vivos, dando as cartinhas ali. O Guilherme Boulos ele tem uma conexão com a juventude, isso a gente não pode deixar de lado, não dá para subestimar esse nome, e o Lula tem uma visão a longo prazo, sim, querendo a gente ou não, esse é um investimento na pessoa do Guilherme Boulos, a fim de que talvez ele seja aí um grande candidato ao Senado aqui pelo estado de São Paulo, tendo em vista que não se tem um nome aí muito bem definido. A esquerda não definiu um nome, o Centrão não definiu um nome e a direita, ao que tudo indica, né, até a presente data, presente momento, não pode lançar o Eduardo Bolsonaro. Talvez esse imbróglio entre PP, republicanos, União Brasil, com o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, que é um bom nome, mas eu acho que ainda não emplacou o nome, ainda que tenha feito ou está fazendo um grande trabalho na Secretaria de Segurança, mas há um caminho aí para a esquerda, talvez no nome do Guilherme Boulos, tendo em vista que na capital ele já tem uma grande vantagem em decorrência das eleições municipais de 2024. E vale lembrar, você mencionou o João Campos. O João Campos, ele é a figura da esquerda, como o Nicolas é pra gente. Exatamente. Ele domina muito a rede social e ele é o nome do Nordeste. A direita não tem nomes tão fortes no Nordeste e é algo também de trabalho de base, trabalho cultural. Eu queria ouvir você, Soano, a respeito dessa questão da esquerda no Nordeste, porque tem esse nome do João Campos, inclusive, que é namorado da Tabata Amaral. Tabata Amaral também, que é uma figura bastante expressiva aqui na cidade de São Paulo, concorreu à prefeitura, é deputada, ela tem projetos completamente populistas, né? Então, ela tem o projeto lá do absorvente, enfim, projetos bem populistas e também bastante identitários, mas o João Campos, ele tem um domínio muito grande nas redes sociais, assim como o Nicolas Ferreira tem do lado de cá, e ele é jovem também, né? Então tem bastante tempo aí para queimar de querosene. Ele é o herdeiro político do Eduardo Campos. Havia duas figuras no Nordeste que tinham uma capacidade de transitar no meio das lideranças que eram muito sólidas, eles flutuavam no Congresso, faziam o que queriam. Era o Eduardo Campos e o Luiz Eduardo Magalhães. Eram as duas figuras do Nordeste que realmente transitavam por ali. O grande problema é que quando você pega o Eduardo Campos, ele só segue um trajeto, que é o trajeto típico da esquerda no Nordeste, que é resultado do fracasso da nossa direita. Não existe isso. Porque, na realidade, o que eles são? Ora, ele não é esquerda.
Ele é herdeiro daquele âmbito de coronelismo que você tem no Nordeste. Foi o erro que a nossa direita cometeu durante muito tempo e ela permitiu que isso acontecesse. Como assim? Eles trabalham com a ideia de que ser esquerda é ter um ideal de melhorar a vida das pessoas. Não, isso não é ser esquerda, não. Isso é ser humano, isso é cidadão. O que define ser esquerda é utilizar metodologias que só empobrecem o povo, dá muito protagonismo para o Estado, retira a liberdade e evita que haja uma discussão de políticas públicas que sejam corretas e adequadas, estimulando o empreendedorismo. Aí eles fazem ao meio termo, que é isso que faz com que eles continuem transitando com a elite e queiram se colocar como porta-vozes daquele povo oprimido, que eles são os responsáveis pela sua opressão. Qual é que ele faz? Não, nós queremos um meio termo. O meio termo é um grupo de indivíduos produzindo, trabalhando, normalmente uma elite econômica, que nos apoia a fazer políticas de distribuição de renda. Não é isso que produz uma sociedade equilibrada, desenvolvida, uma sociedade rica, mas é o que ele representa. Aí, ele é jovem e ele matou uma charada que nós, a direita, matamos não é porque nós fizemos um pacto entre nós, não. É porque nós entramos na tecnologia, nós avançamos. Quem foi o pessoal que elegeu o Milei lá na Argentina? Foi exatamente essa molecada que entendeu de tecnologia, entendeu de rede social, avançou e disse, só pode ter um país livre se você tiver o empreendedorismo e a liberdade plena configurada. Mas esse é o pessoal da direita que trabalha. O pessoal da esquerda lá apenas entrou na rede social pela curtição do barato. Nada mais, nada menos. Mas ele aprendeu a dominar. E ele aprendeu a colocar nas suas ações políticas. O que fez com que o João Campos, né, essa figura, seja um protagonista da esquerda, é a mesma esquerda que a gente estava falando aqui. É aquela esquerda que é cos-pobre, que é cos-leal, que é cos-qualquer coisa. Que é a comunidade woke. Ele é apenas isso, ele representa, não à toa ele está com a Tabata Amaral. Vamos lá com a Tabata Amaral. O que ela representa? É uma pessoa que se apresenta de uma forma, quando você vê, é uma figura difícil de lidar. E ela se apresenta como porta-voz da esquerda. Ela se apresenta como porta-voz do povo, para resolver o problema do povo, colocou essa porcaria desse projeto pé de meia que não passa de uma tentativa de suborno dos grupos mais pobres para continuar na escola sem dar nenhuma alavancagem escolar, porque o problema está na escola e o problema está na educação, e não naquilo que ela quer fazer. Aí você coloca essa porcaria, por exemplo, do pé de meia, que é uma proposta dela, que na realidade não resolve o problema. Como é que resolveria o problema do pé de meia? Muito simples. Faz com que a criança, o adolescente, o adulto e adulto que está no segundo grau saiam de lá empregados em articulação com a iniciativa privada e acaba com a exploração da iniciativa privada para que eles possam dar cada vez mais emprego para esses jovens. Mas não é isso. O João Campos é a junção desse tipo de coisa. A demagogia para enrolar a classe popular e uma forma de fazer de conta que é de esquerda, não é porque enrola a classe popular, não. É porque ele simplesmente transita pela elite, porque ele é o herdeiro desses coronéis novos. Porque ele não é o coronel antigo, ele é o coronel que foi desenvolvendo num passado até recente.